tarde, Cajazeiras, boa tarde, Paraíba, boa tarde, Brasil. Estamos iniciando mais um programa Balanço Diário, o seu programa da hora do almoço. Eu sou Fernando Antônio e vou estar com vocês até às 14 horas. São precisamente 12 horas e 9 minutos. E como sempre, em primeiro lugar, agradecer a Deus por mais um dia, mais um início de tarde, noite. Hoje é terça-feira, dia 26 de janeiro. Que Deus abençoe, que Deus derrame bênçãos na tua casa, no teu lar, com a tua família, ao empresário, na empresa dele, no comércio, com os seus colaboradores, com os seus clientes. Que Deus abençoe, tá? Que seja aí uma tarde e noite maravilhosa para todos vocês que estão ligados agora no Balanço Diário. Agradecer a você, minha querida dona de casa, que permite, né? Todos os dias que eu entre na sua casa, entre aí em todos os cômodos, na sala, na cozinha, nos quartos, no banheiro, onde você estiver agora, com o seu smartphone, com a sua TV, com o seu computador, ligado no seu programa da hora do almoço, o Balanço Diário. Muito obrigado por esse carinho, muito obrigado pela audiência. Agradecer a todos que estão nas plataformas digitais, e são muitas. Todo dia, claro, eu agradeço a você. Você que está aí no Facebook Diário do Sertão, muito obrigado pelo carinho, muito obrigado pela audiência. Você que está no nosso link tvdiariodosertão.com.br, muito obrigado. Você que está na Netline HD TV, canal 3, você já sabe, né? Canal 3 é o canal da TV Diário na Netline HD TV. Ah, você já tem, eu sei que você já tem, né? Você já tem a melhor programação aí na tua casa. Mas se você não tem, ligue agora, vá lá na Netline e faça a tua assinatura, tá? É a melhor programação, ok? Você que está no nosso canal do YouTube, Diário do Sertão, muito obrigado aí pelo carinho, muito obrigado pela audiência. Você que está ouvindo pela Rede Diário de Rádios, muito grato, muito obrigado pela audiência. Você que segue a nossa homepage, Programa Checkmate CZ. Você sabe, na nossa homepage você assiste o programa ao vivo e você também tem todos os programas na íntegra para você assistir quando e onde quiser, tá bom? Então fica à vontade aí, segue a homepage e assista qualquer programa lá, tem todos, tá? Aquela entrevista que você gostou, quer ver novamente, aquela entrevista que você não teve condição de assistir toda, tá tudo lá na nossa homepage, Programa Checkmate CZ. E aproveita também e se inscreve no nosso canal do YouTube, Programa Checkmate. Lá no nosso canal você não assiste o programa ao vivo, mas você também tem todos os programas na íntegra. Então vai lá, se inscreve, ativa o sininho para receber todas as notificações, ok? Então muito obrigado. Agora é claro, né? Você que já segue o nosso Instagram, aí eu agradeço muito. Mas se você não segue, chegou a hora de seguir. Tá aí no teu vídeo, olha. Programa Checkmate TV. Esse é o nosso Instagram. Nosso Instagram você não vai encontrar fake news, lá só tem fatos, porque tudo é produzido aqui mesmo, na TV Diário do Sertão, e aqui a gente não trata de fake, aqui a gente só trata de fatos. Então vai lá, segue o nosso Instagram, tá? Interaja comigo, lá você tem picotes, lá você pode me ajudar a fazer esse programa cada vez melhor. Então vai lá agora, vai lá no Instagram,
Instagram, vai em busca, escreve, ó, Programa Checkmate TV e segue o Instagram, ok? Nosso WhatsApp vai aparecer aí, ó, 83 o DDD 986531759. O WhatsApp, você interage agora comigo em tempo real, tá? Você manda aí o teu comentário, a tua pergunta, você pode mandar denúncia, o que está acontecendo aí na tua rua, no teu bairro, na tua cidade, né? Manda, filma, relata, manda para mim, que nós vamos passar aqui e vamos cobrar. O Balanço Diário também é um programa de denúncia. Então tá aí, ó, o WhatsApp tá aí na tua tela, manda pra gente, tá bom? Muito obrigado a todos pela audiência, são 12 horas e 15 minutos. Olha, gente, no programa de hoje, você não pode perder, tá? Hoje a entrevista vai ser às 13 horas, exatamente, 1 da tarde, vai estar comigo aqui no estúdio, presencial, um grande médico, tá? Um cara realmente que foi muito requisitado, muita gente entrou em contato aí comigo, com a produção do programa e pediu para a gente trazer esse médico aqui no Balanço Diário. E hoje ele vai estar conosco 1 da tarde, tá? Começa a compartilhar aí, chama a família, chama os amigos, porque vai valer muito a pena. Ele é pediatra e é alergoimunologista. Ele é proprietário da Ser Pai, aqui em Cajazeiras. Ele se chama Dr. Dilbery Oliveira e vai estar comigo daqui a pouco ao vivo. Então você tem que interagir, participar, mandar a tua pergunta, o teu comentário. O Dr. Dilbery vai convidar você agora. Vamos lá. Olá, eu sou o Dr. Dilbery, pediatra, alergoimunologista, e gostaria de convidar todos vocês para participar amanhã, dia 26 de janeiro, a partir das 13 horas, do programa Balanço Diário do Ilustre Fernando Antônio. Iremos conversar um pouco sobre vacinas. Seja bem-vindo. Muito bem, então o Dr. Dilbery Oliveira daqui a pouquinho comigo aqui no programa, e você, claro, né, vai interagir, vai mandar a tua pergunta, o teu comentário. Aproveita, é como eu digo sempre, o Balanço Diário é um programa feito para você e com você. Então, imperdível, daqui a pouquinho o entrevistado do dia, 1 da tarde, hein? Às 13 horas, Dr. Dilbery Oliveira, ao vivo aqui comigo, no Balanço Diário. Imperdível, hein, gente? Imperdível. Muito bem. Olha, gente, eu vi uma matéria que me deixou assim, chocado, tá? Essa aqui é a verdade e essa aqui é a palavra, tá certo? Me deixou realmente chocado, porque a gente não consegue imaginar até onde chega a maldade humana, tá certo? Eu não li a matéria, eu confesso a vocês que eu não li, eu apenas vi a manchete, tá? Eu não li porque eu achei uma coisa tão absurda que eu resolvi nem ler. Pode ser até que eu esteja, não vou dizer falando besteira, porque ninguém sabe o motivo, que não justifica, tá? Nós estamos vivendo um momento no Brasil, no mundo, onde a gente tem que ter muito cuidado, mas muito cuidado mesmo com a nossa mente, tá? Temos que cuidar da nossa saúde mental, porque eu já disse a você que está me assistindo, falei várias vezes aqui no programa, a mente comanda o corpo. Você pode ser uma pessoa super atleta, você pode ter aquele corpo escultural, você pode ter aquele corpo magnífico, mas se a tua mente não estiver bem, não vale de nada, tá certo? Então, a saúde mental é de suma importância. Aí está o Janeiro Branco, né, que nós ainda estamos, que cuida exatamente disso, a saúde mental, tá certo? Então, gente, a matéria que eu vi, eu vou só dizer para vocês aqui, algumas pessoas devem ter visto, uma mãe
que matou a sua filha de 5 anos de idade. Olhem só, além de matar, ela arrancou os olhos da criança e cortou a língua. Olha, a gente fica assim sem entender, né? Como é que pode uma mãe chegar a esse ponto? Porém, quando você pensa exatamente na questão da saúde mental, né? Às vezes até efeito de drogas, né? A pessoa faz coisa que nunca imaginaria que fosse capaz de fazer, tá certo? Então eu não vou entrar em detalhes porque eu repito, eu não li a matéria, eu não procurei me aprofundar, tá certo? Mas eu sei que a manchete é essa, tá rolando aí pelos grupos, né? Mãe mata a filha de 5 anos e arranca os olhos e corta a língua. Então, um absurdo. Agora, do mesmo jeito que existem mães, né? Eu não sei nem se posso chamar de mãe, essa é que é a verdade, né? Do mesmo jeito que existem pessoas que são capazes de fazer isso com os filhos, tá? Existem verdadeiras mães que se aliam aos seus filhos naquele momento da dificuldade, naquele momento de doença, de tristeza, e que sofre junto com o filho, busca a superação junto. Então, nas redes sociais, estourou um vídeo aí, com vários compartilhamentos, muitas visualizações, de uma mãe que estava fazendo algo com a filha, tá? E de repente ela começou a fazer nela mesma. Eu já fiz esse programa aqui com o farmacêutico e bioquímico Rildo Sobral. E nós falamos aqui sobre o câncer do colo de útero. Você está lembrado? Se você não assistiu, vai lá na nossa homepage, no nosso canal do YouTube, que tem esse programa na íntegra, tá? E essa menina que se chama Luciana, que é um ser humano fantástico, um ser humano incrível. Ela ontem esteve no programa da Ana Hickman, se eu não me engano, na Rede Record de televisão. E amanhã, atenção Brasil, hein? Amanhã ela vai estar aqui no Balanço Diário. Ela vai contar a história dela, ela vai contar esse momento de superação na vida dela. Ela vai falar com todos vocês aqui no Balanço Diário sobre o câncer do colo de útero, doença essa que ela está acometida e está lutando. Mas olhem só o vídeo que comoveu, que mexeu com o Brasil, com o mundo, e vai fazer com que ela amanhã esteja conosco para falar com você. Amanhã, imperdível, hein? Solta o vídeo aí, produção, por favor. Tá incomodado. Olha, mãe. Agora o cabelo tá muito branco. É muito branco. Tua mãe é branca, vai ter que cor o cabelo de preto. Mãe, por que você fez isso, mãe? Eu e Deus. Meu Deus. E mais ninguém. Mãe, por que você fez isso? Deixa ela. Mãe. Pelo amor de Deus. Por que você fez isso, mãe? Não era pra ter cortado, mãe. Ah, mãe. Mãe, tá chorando? Tá, mãe. Tá, mãe. Ah, mãe.
é emocionante. Vocês viram aí a atitude dessa mãe. Essa cena, inclusive, talvez lembre uma novela, né? Uma novela da Rede Globo de televisão e que retratou uma cena como essa, tá? Só que ali era ficção, né? Aí é vida real, tá? Aí realmente é uma mãe que a sua filha, essa menina aí, a Luciana, uma história fantástica dela, ela vai contar amanhã aqui no programa. A Luciana está com câncer no colo de útero. E a mãe dela, olha, foi raspar a cabeça dela e não resistiu e fez a mesma coisa, né? Raspou também o cabelo dela, tá? Então hoje elas duas estão nessa luta aí contra essa doença. E eu convido você, do Brasil inteiro, do mundo, para assistir amanhã o Balanço Diário com a presença dessa garota, Luciana, que vai passar para você, mulher, muitas dicas quanto ao câncer do colo de útero, vai passar a vida dela, a trajetória dela, o que ela está passando por isso, com quimioterapia e tudo mais, tá? Essa menina que, inclusive, ela é cuidadora de crianças, tá? Ela tem uma creche na casa dela, onde ela atende, recebe crianças lá. Então, uma menina fantástica, Luciana. E amanhã ela vai estar conosco ao vivo, aqui no Balanço Diário. E eu já estou fazendo esse convite a você, porque vai ser um programa forte, vai ser um programa com muita emoção, tá? Vocês estão vendo aí a atitude da mãe da Luciana, que não resistiu, né? Foi raspar a cabeça, o cabelo da filha, e de repente ela foi e disse: é eu e Deus. É eu e Deus. É muito forte. Realmente, algumas histórias que deixam a gente assim emocionado, né? Amanhã, aqui no seu programa, no Balanço Diário, tá bom? Já vai estar comigo então o Dr. Dilbery Oliveira, proprietário da Ser Pai, ele que é pediatra, ele que é alergo-imunologista, e nós vamos falar aqui sobre vacina, tá? Então você deve participar, tá? Pode participar através desse número que está aí no teu vídeo, para você mandar aí tua pergunta, o teu comentário, e eu vou fazer aqui ao vivo ao Dr. Dilbery Oliveira, daqui a pouquinho, às 13 horas, ao vivo aqui no programa. Começa a compartilhar. Eu posso até começar a entrevista com ele antes. A partir do momento que ele chegar aqui na TV, eu já vou abrir a entrevista com o Dr. Dilbery. Está marcado para as 13 horas, mas se ele chegar antes, a gente começa antes, ok? Vamos então agora ao boletim epidemiológico de Cajazeiras, das cidades circunvizinhas e do estado da Paraíba. Esse assunto que é essencial e que é preciso que a gente passe para toda a sociedade os números atualizados. Então vamos lá, boletim epidemiológico agora no seu Balanço Diário. Boletim epidemiológico, lembrando que esses números se referem a ontem. Dia 25 de janeiro de 2021. Vamos começar então com São José da Lagoa Tapada. Recuperados 262. Em recuperação 2. Infectados 266. 2 nas últimas 24 horas. 2 óbitos, infelizmente, em São José da Lagoa Tapada. 5 suspeitos, 4 monitorados, 629 descartados.
Próxima cidade, vamos agora para São João do Rio do Peixe. Suspeitos 28, confirmados 569, recuperados 552, óbitos 9, infelizmente, em São João do Rio do Peixe. Próxima cidade, vamos agora para Itaporanga. 18 casos ativos, 18 em isolamento domiciliar, 1.201 recuperados, 19 óbitos, infelizmente. Testes realizados, 5.923. Confirmados 1.238 em Itaporanga. Próxima cidade, vamos agora para Patos, a Morada do Sol. Infectados 8.509, 94 no final de semana. Recuperados 7.968, 163 recuperados, graças a Deus. Em recuperação 419 óbitos, infelizmente 122 na região de Patos. Muito bem, vamos agora para a próxima cidade, vamos para Sousa. 5.017 confirmados, 5 nas últimas 24 horas, 67 óbitos confirmados, um óbito em investigação. 4.675 recuperados, 68 nas últimas 24 horas, amém. Hospitalizados, 4 em enfermaria, 3 em UTI. Essa mensagem é muito importante. Mesmo você vacinado, use máscara e mantenha o distanciamento social. Juntos vamos derrotar o vírus. Próxima cidade, vamos agora para a nossa Cajazeiras. Um abraço a todos os profissionais de saúde, todos os guerreiros que estão na linha de frente contra essa doença terrível. Em análise, 27, 64 monitorados, 3.653 confirmados. Desses, 3.537 recuperados, eu sou um deles, graças a Deus. Internos 3, em isolamento domiciliar 44, óbitos infelizmente 69. Resultados de testes descartados por SWAB 130, descartados por teste rápido 14.135. E agora vamos para atenção Paraíba. 184.907 casos confirmados. Nas últimas 24 horas, 1.181 novos casos. Número de óbitos, infelizmente, aumentando. Estamos aí chegando pertinho já de 4.000 vidas perdidas na Paraíba. Número atualizado, 3.991 vidas perdidas. 11 nas últimas 24 horas, infelizmente. Agora vamos ao número que não pode parar de aumentar. Atenção, 138.690 recuperados. Nas
Nas últimas 24 horas, 3 pessoas recuperadas, graças a Deus. Ocupação de leitos na Paraíba, 58% UTI, 51% enfermaria. Grande João Pessoa, 56% UTI, 59% enfermaria. Campina Grande, 60% UTI, 33% enfermaria. Nosso Sertão, 60% UTI, 57% enfermaria. Nós que fazemos a TV Diário do Sertão, a produção do programa Balanço Diário, nos solidarizamos muito, muito mesmo, com todos os familiares dessas 3.991 vidas perdidas. Não são números, são pessoas. No Brasil estamos chegando a 218 mil vidas perdidas. É muita gente. Infelizmente os números continuam aumentando. As vacinas chegaram, mas ainda não são suficientes. Então vamos ter paciência. A notícia que a gente tem é que o insumo, né, para a vacina, que é o IFA, tá certo? De acordo com a China, já está a caminho, deve estar chegando aí nos próximos dias, esse insumo que vem, que é fundamental para que o Instituto Butantan, a Fiocruz, possam começar a produzir essa vacina aqui no nosso país, né? Então, já a coisa deve melhorar, o número de vacinas aí deve aumentar bastante, consideravelmente, para que a gente possa atingir aquele percentual que é de suma importância, que é ter pelo menos 70% da população brasileira vacinada, para que a gente possa começar a ver os reflexos com redução muito grande mesmo no número de mortos e também número de infectados. Então vamos ter paciência, enquanto isso vamos manter as nossas precauções, o uso da máscara, a higienização das mãos e a não aglomeração, tá certo? Vamos fazer isso. São 12 horas e 37 minutos. Daqui a pouquinho, já, eu vou estar aqui no programa com ele, hein? Dr. Dilbery Oliveira. Ele que é pediatra, ele que é alergo-imunologista, proprietário da Serpai, vai estar já comigo aqui para a gente falar exatamente sobre isso, falar sobre vacina. E você, claro, deve participar através do nosso número que está aí, mandando a tua pergunta, o teu comentário. Então já às 13 horas nós vamos estar aqui com ele ao vivo, aqui presencial no estúdio, Dr. Dilbery Oliveira, ok? Muito bem, vamos então agora ao clima tempo. Vamos atualizar aí o serviço de meteorologia na tua cidade, na tua região, para esta terça-feira, dia 26 de janeiro, agora no Balanço Diário, clima tempo. Vamos lá. A zona de convergência intertropical ainda deixa o tempo bastante instável em parte da costa norte do Nordeste. Por isso, a terça-feira será marcada por temporais no norte do Maranhão, inclusive em São Luís, e também sobre o extremo norte do Piauí. Em áreas do interior maranhense, na região de Teresina e no oeste-sul do Piauí, no centro-sul do estado do Ceará e no interior da Paraíba, o dia começa com sol e pode chover entre a tarde e a noite de forma isolada.
Já sobre as capitais Fortaleza, Natal, João Pessoa, Recife, Maceió e também na região de Aracaju e de Salvador, o dia começa com sol entre nuvens e chove rápido, principalmente à tarde. Em grande parte do interior nordestino, o tempo continua firme. Em Salvador, mínima de 23, máxima de 31 graus e em São Luís, mínima de 24, máxima de 29 graus. Muito bem, então aí está o serviço de meteorologia, o clima-tempo, né? Para você aí saber como é que está na tua cidade, na tua região, para essa terça-feira, dia 26 de janeiro, ok? Muito bem, deixa eu agradecer aqui a audiência, muita gente assistindo o programa, já falando comigo, o meu amigo Afonso, que todos os dias está aqui conosco, né? Afonso que diz o seguinte: bom dia, meu querido amigo, feliz, fale um pouco sobre fake news, que é crime. É verdade, fake news é crime, hein, gente? Nada de ficar disseminando mentiras aí na internet, isso aí realmente não é legal, ok? Francisca Rego, boa tarde. Deixa eu ver quem mais, a Valquíria Silva, boa tarde. Carlos Antônio Alves Pereira, eu sou cajazeirense, faz 5 anos, né, que não volto à minha cidade. Acho que é isso aqui, 5 anos. Aí ele escreveu errado, mas eu acho que deve ser 5, né? Muito bem. Valdênia Inácio, vixe Maria, já tô com medo de ir para aí. Como assim? Ah, meu Deus. Ah, tá certo. Mas ó, o vírus está em todo canto, viu, Valdênia? Está em todo lugar, viu? Não é só aqui não, é no mundo inteiro, tá bom? Fátima das Neves Silva, boa tarde. Fernando, Luciano Ferreira, boa tarde. Muito bem, pessoal, vão dizendo aí o teu nome, a tua cidade, onde você está, tá certo? Vai mandando para mim aí, que é para mim desejar uma ótima tarde, agradecer a tua audiência e registrar aqui, tá? Então diz aí o teu nome, a cidade que você está assistindo o programa, que eu quero ter essa alegria de mandar uma boa tarde para você, tá bom? Muito bem, então vamos a notícias, né? Daqui a pouquinho vou estar aqui com Dr. Dilbery Oliveira, já às 13 horas. Olha, gente, segundo lote com 16 mil doses da Coronavac desembarcam em João Pessoa para serem distribuídas. Olha só, no primeiro lote, a Paraíba recebeu 114.846 doses da Coronavac. Na tarde desta segunda-feira, dia 25, ontem, o segundo lote, com 16 mil doses da Coronavac, desembarcaram no aeroporto Castro Pinto, na Grande João Pessoa. A vacina desenvolvida em parceria do Brasileiro Instituto Butantan e laboratório chinês Sinovac serão separadas e distribuídas para todos os municípios. E ainda nesta terça-feira, hoje, os lotes chegarão a todas as gerências regionais de saúde da Paraíba. O imunizante contra a Covid-19 começou a ser aplicado nos profissionais de saúde da Paraíba na última terça-feira, dia 19, após o primeiro lote chegar ao estado. No primeiro lote, a Paraíba recebeu 114.846 doses da Coronavac. Então aí está, tá certo? Que bom, né? Chegaram as vacinas de Oxford, né? Chegaram aqueles 2 milhões de doses, já foram até distribuídos, né? Para os municípios, e agora vem mais essas 16 mil doses da Coronavac, tá certo? Então que bom que estão chegando aí as vacinas, mas ainda um número
realmente é muito pequeno, infelizmente, tá bom? Ainda falando de vacinas, né? Vamos aqui a mais uma notícia, tá certo? Se referindo aí às vacinas. Na Paraíba, vacinação contra a Covid-19 será ampliada para todos os profissionais de saúde no segundo lote. A Paraíba recebeu 36 mil doses da vacina de Oxford AstraZeneca para ser distribuídas com todos os municípios. Na Paraíba, a segunda remessa de vacinas contra a Covid deverá imunizar todos os profissionais de saúde. Segundo nota técnica com orientações para execução da campanha de vacinação, emitida pela Secretaria de Estado da Saúde e pelo Conselho de Secretarias Municipais, fica definido que o segundo lote de vacinas contra a Covid sejam para a vacinação de todos os profissionais de saúde do Estado. As vacinas de Oxford deverão ser aplicadas nesses profissionais. A Paraíba recebeu 36 mil doses, tá? Para distribuir com todos os municípios. Após concluir as vacinas dos profissionais que estão atuando na linha de frente, a campanha será ampliada aos demais profissionais de saúde. Ainda de acordo com a SES, as doses da vacina ainda não serão suficientes para vacinar todos os profissionais neste primeiro momento. E a alternativa mais prudente é de vacinar primeiramente os trabalhadores da linha de frente e assim que concluir, começar a vacinar os demais profissionais que atuam na área da saúde. Muito bem, é importante realmente que haja uma fiscalização rigorosa, né, com relação a essas vacinas, para que sejam respeitados os grupos prioritários, tá? Que são eles, primeiro, os profissionais de saúde, que estão na linha de frente nesse enfrentamento, né? Os idosos que estão em abrigos, tá certo? Também estão nessa faixa de prioridade. Também os das comunidades indígenas e ribeirinhos, tá? Então, são os prioritários agora nesse momento. Tem que haver essa fiscalização para exatamente não acontecer o que estava acontecendo, né? A questão do fura-fila, tá? Até eu ouvi aí algo bem interessante, que as pessoas que furaram a fila para receber essa primeira dose da vacina, tá? O Ministério da Saúde está determinando que essas pessoas só vão receber a segunda dose quando chegar na época delas serem vacinadas, tá? Então, vai levar tempo, né? Então, esses que correram na frente aí, furaram a fila para passar na frente dos grupos de prioridade, que tomaram a vacina de maneira errada. Afinal, o que a gente pode esperar nesse país, né? Um país que, lamentavelmente, o auxílio emergencial, pessoas recebem sem ter direito, né? Pessoas abastadas, pessoas que têm condições, que não precisam, recebem, tá? Vão lá, usam de má fé e receberam o auxílio emergencial. E acharam pouco, né? Porque a questão da impunidade é gritante e além de receber, ainda ficaram postando, né? Rindo, debochando do Brasil, debochando do presidente, né? E aí, Bolsonaro, esse churrasquinho aqui que eu estou fazendo, ó, é você que está pagando, eu recebi o auxílio. Então, quer dizer, esse é o país que, infelizmente, a gente tem que engolir no seco, tá? Tem que engolir no seco. O país dos espertalhões, o país dos metidos a sabidos, né? O país dos que acham que porque tem, pode pisar nos outros, tá certo?
o país dos corruptos, dos corruptores, que também, né, há corrupção imensa aí com a questão da doença, tá? Inclusive ontem, mais uma vez, um verdadeiro ato de politicagem, né? O governador de São Paulo, o João Dória, ele colocou 3 ex-presidentes para falar sobre a vacina. Aí deixa eu ver se eu lembro quem foram. O ex-presidente José Sarney, o ex-presidente Michel Temer e o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, né? Os 3. Nesse ponto aí, tá certo? Eu quero aqui parabenizar, tá? O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, tá? Eu que sempre bato e tal, mas eu já disse, eu quando estou batendo aqui no presidente Jair Bolsonaro, eu estou batendo não é por questão de politicagem, eu estou batendo porque eu não concordo, porque eu acho que está errado algumas atitudes dele, tá certo? Acho até que se ele fechasse mais a boca, ganharia muito mais, porque certas vezes quando ele abre a boca para falar, né, ele termina falando um bocado de besteira, essa é que é a verdade. Então, se eu fosse o presidente, eu falaria menos, né? Falaria menos e fazia muito mais, ok? Então, o ex-presidente Lula, que foi convidado também para essa reunião, né? Lá com o Dória, com o Sarney, com o Fernando Henrique, com o Michel Temer, né? Ele disse de maneira assim bem colocada, né? Eu não preciso ir para reunião política para falar sobre vacina num país onde a população quer ser vacinada, mas não tem a vacina, né? Então começa a haver já esse comentário e que eu tenho que admitir realmente, eu que sempre falei aqui, gritei, né, com relação à vacina, gritei e grito, eu que sempre fui uma pessoa totalmente favorável e continuo sendo, e estou pronto para receber a minha na hora que chegar a minha vez, né, sem furar fila. Outra coisa também que o ex-presidente Lula falou, que está pronto para ser vacinado na hora que chegar a vez dele, né? Então ele disse que não iria para essa reunião porque a população quer tomar a vacina. O problema é que não tem a vacina. E quando a gente vê se não ter a vacina, aí a gente tem que voltar realmente ao governo Bolsonaro, né? Ao ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, tá? Que o ministro do Supremo, o Ricardo Lewandowski, já mandou que ele aí fosse prestar depoimento à Polícia Federal, porque acha assim que houve negligência da parte dele, né? Com relação principalmente lá a Manaus, enfim. Mas aí já é politicagem, aí o que eu quero dizer é o seguinte, que o Brasil não era para estar passando por isso, né? Se tivesse se precavido antes, como muitos países fizeram, se tivesse cuidado realmente em se antecipar na compra das vacinas, em se colocar de maneira logística, e quando a gente fala essa palavra logística, a gente lembra logo do ministro da Saúde, né? Logística e estratégia, lembra dele, tá? Então, se o Brasil tivesse feito isso lá atrás, por ser um país continental, né? Por ser um país com mais de 200 milhões de habitantes, que seria motivo mais do que de sobra para começar antes, né, dos outros a se prevenir com relação à vacina, não. Ficou aí naquela, empurrando, brigas políticas, politicagem, né? É o governador de São Paulo, é o presidente da República, e aí quando chegou a hora das vacinas, cadê as vacinas, né? Tá, e agora estamos aí dependendo dos insumos, né? Que é o IFA, para poder começar a produzir a vacina aqui no Brasil. Então isso é lamentável, tá certo? É lamentável, a gente realmente lamenta demais, desde o começo dessa doença,
tudo que foi envolvido aí de politicagem na doença, na vacina, nos insumos, em tudo entra a politicagem. E agora, governador João Dória, né? Mais uma vez, aí está mais um exemplo de politicagem, né? Convocar os presidentes, né? Aí foi o Sarney, foi lá o Fernando Henrique, foi o Michel Temer, o Lula disse que não precisava ir, o Fernando Collor foi mais direto ainda, né? E disse, eu não vou porque eu não quero, tá? Eu não quero ir nessa reunião. Muito bem. E Dilma, ninguém encontrou, né? Procuraram, mas não conseguiram falar com Dilma. Então é isso. Então vamos torcer realmente que se resolva essa situação das vacinas, tá certo? São 12 horas e 54 minutos. Olha, gente, já está comigo aqui no estúdio, aqui na TV Diário do Sertão, o doutor Dilbery Oliveira. Ele que é o proprietário da Ser Pai, ele que é pediatra, alergo-imunologista e vai estar já comigo aqui falando exatamente sobre vacina. Então você que está assistindo o programa, começa a compartilhar, o número está aí no seu vídeo, participa, manda a tua pergunta, o teu comentário. Não ouse sair, hein? Olha só, horário de almoço, família reunida, aquele suquinho gostoso que a mamãe faz na hora do almoço, aquela comida deliciosa. Parece até que eu estou sentindo o cheiro aqui agora. Horário de almoço, dá aquela fome, né? A gente fala em almoço e fala na comida da mamãe. Aí, meu Deus do céu, chega, você começa a sentir o cheirinho da comida, tá certo? Então aproveita aí o almoço. Vai no banheiro se quiser, vai tomar aquela água, volta correndo, porque o balanço diário volta já. Encarar o novo é uma forma de se reinventar a cada ciclo. Uma evolução que nos permite se reinventar a cada alvorecer. Somos a ideia em prática. A solução que você procura. Muito prazer. Somos a Bela Manipulados. O que nos move é o amor por aquilo que escolhemos fazer. Nós não entregamos apenas fórmulas. Entregamos soluções que refletem no resultado dos tratamentos. Na Bela Manipulados, você encontra uma linha completa de produtos no segmento de cosméticos, medicamentos manipulados, nutrição e tudo para atender você. Atendemos conforme as características e necessidades de cada um, de forma ágil e especializada. Para isso, contamos com os melhores equipamentos para a manipulação dos mais diversos produtos. Bela Manipulados. Excelência na qualidade e no atendimento. Loteamento Joca Claudino, um empreendimento de sucesso. Agora continua na segunda etapa. Chegou a hora do melhor negócio do ano. Loteamento Joca Claudino, com total infraestrutura, pronto para construir e morar. Água, energia e calçamento. Localização privilegiada. Pagamento super facilitado em até 90 meses. Loteamento Joca Claudino. Seu lugar é aqui. Últimas unidades já à venda. Ligue para 839-9315-1975 ou 83-3531-4535. Venha morar ou investir na melhor localização da Zona Norte de Cajazeiras, próxima ao UFCG e estabelecimentos comerciais. Loteamento Joca Claudino. Seu lugar é aqui. Estar conectado com o mundo à sua volta é cada vez mais indispensável. Então venha para a Netline. Planos de internet e TV que cabem no seu bolso. Com a Netline, você assiste o melhor conteúdo e tem mais velocidade em sua conexão. Netline, comprovadamente o melhor provedor de internet e TV por assinatura do Alto Sertão Paraibano. Acesse netlinetelecom.com.br ou ligue 0800 281 4437. Netline, conectando gente inteligente.
métodos para detectar doenças através de uma gota de sangue estão aparecendo em diversos lugares. Mas você confiaria sua saúde a um estabelecimento inexperiente utilizando testes de procedência duvidosa? O laboratório faz exames de análises clínicas priorizando a segurança do paciente, através de rigorosos processos e recorrente controle de qualidade, garantindo diagnósticos mais ágeis, sem abrir mão da confiabilidade. Resultados seguros e exames de verdade você só encontra no laboratório. Exames pela Vida. Uma campanha Sociedade Brasileira de Análises Clínicas. Apoio. A Faculdade Santa Maria é um dos principais polos de educação de nível superior do Nordeste. Oferecemos 11 cursos de graduação: administração, arquitetura e urbanismo, biomedicina, enfermagem, engenharia civil, farmácia, fisioterapia, medicina, nutrição, odontologia e psicologia e quase 30 cursos de pós-graduação. Possuímos um parque físico de mais de 100 mil metros quadrados, com uma ampla e moderna estrutura, equipamentos de última geração, espaços confortáveis e bem aparelhados para o estudo e a prática acadêmica, como laboratórios, biblioteca e clínica médica. Os investimentos em infraestrutura física e tecnológica não param por aí. Além das salas, as aulas ocorrem também em ambientes práticos, a exemplo dos 30 laboratórios especializados e clínica escola integrada. A importância desses espaços específicos de práticas didáticas não se limita apenas ao ambiente interno da Faculdade Santa Maria. Muito pelo contrário, impacta diretamente a população de Cajazeiras e região, cumprindo importante papel social. Em 2019, foram quase 19 mil atendimentos na Clínica Santa Maria. Além das atividades acadêmicas, a Faculdade Santa Maria estende sua área de atuação para projetos sociais, realizando ações coletivas que valorizam as pessoas como sujeitos de direitos para que possam se desenvolver e se integrar socialmente. Ao longo dos anos, a Faculdade Santa Maria vem contribuindo para a evidente expansão da cidade de Cajazeiras no âmbito da educação, saúde e construção civil, uma instituição de ensino superior que vem mudando a rotina de vida das pessoas, dos empreendedores, da comunidade em geral. Faculdade Santa Maria, mais do que uma faculdade, um projeto de vida. Estamos de volta com o programa Balanço Diário, o seu programa da hora do almoço. São precisamente 13h02. Agradecer a todos que estão ligados conosco aqui na TV Diário do Sertão, no programa Balanço Diário. Muito obrigado pela audiência, muito obrigado pelo carinho. Olha, a partir de agora, esse número que está aparecendo aí no seu vídeo, DDD 83986531759. Esse é o nosso WhatsApp. Você vai falar comigo em tempo real. Então, a partir de agora, você pode participar do programa, você pode mandar a tua pergunta, o teu comentário, porque eu já estou com ele aqui no estúdio, hein? Já estou com esse grande médico, muito requisitado, muita gente pediu, olha, leva ele no programa. Só para vocês terem uma ideia, olha aqui um resumo do currículo dele. Graduado em Medicina pela Universidade Federal da Paraíba. Residência em Pediatria e Alergoimunologia. Proprietário da CERPAI, Centro e Referência em Pediatria, Alergologia e Imunização. Professor da disciplina de Pediatria do curso de Medicina da Universidade Federal de Campina Grande, Cajazeiras. Chefe da Unidade de Atenção à Saúde da Criança e do Adolescente no HUJB. Membro associado das Sociedades Brasileiras de Pediatria, Alergoimunologia e Imunização. Estou falando dele,
Dr. Dilbery Oliveira. Dr. Dilbery, muito obrigado em primeiro lugar. Agradecer ao senhor em nome de todos os nossos telespectadores. Muita gente entrou em contato com a produção do programa, pedindo que o programa trouxesse o senhor, né? Porque o senhor realmente é podemos dizer assim, o senhor é realmente a pessoa certa para falar. Nós temos aí tantas pessoas, infelizmente, falando abobrinhas nas redes sociais, falando da vacina, eu vou tomar, eu não vou tomar. E se a pessoa apenas dissesse isso, eu não vou tomar a vacina, eu até ficaria calado, né? Mas o problema é que os caras, além de dizer que não vão tomar, eles ficam disseminando nas redes sociais informações negativas quanto à vacina, tá? Pessoas que não estudaram, pessoas que não entendem nem da profissão deles, essa é que é a verdade, querem ser agora verdadeiros cientistas, né? Verdadeiros pais da razão. Eu sempre digo o seguinte, na minha opinião, esse assunto vacina acabou, tá? Se você quer tomar, tome, como eu quero tomar. Se você não quer, não tome, mas também não fique falando besteira, disseminando informações negativas nas redes sociais. Dr. Dilbery, o seu boa tarde para todos os nossos telespectadores. Muito obrigado pela participação. Bom, meu cordial boa tarde a todos os telespectadores da TV Diário Sertão. Agradecer imensamente ao ilustre Fernando Antônio pelo convite. Satisfação imensa participar aqui, estar presente ao seu lado. Essa figura que todos os dias, de meio-dia até as 2 da tarde, nos presenteia com informações importantes, fazendo-nos conhecer através de todas as perspectivas do que ocorre na nossa região. Muito obrigado pelo convite. Muito obrigado ao senhor por estar presente, por ser um telespectador também do Balanço Diário. E quero aproveitar aqui para mandar um abraço também para Silvana, né? Silvânia, não é isso? A Silvânia, que também é profissional da saúde, é enfermeira e fica lá na Serpai, né? É a esposa do Dr. Dilbery Oliveira. Grande abraço, parabéns aí pelo trabalho, parabéns aí por estar na linha de frente nesse momento da pandemia. Dr. Dilbery Oliveira, vamos começar aqui, né? Nós temos pouco tempo, porque 1 hora, eu quero até deixar bem claro que eu já estou intimando o senhor para outros programas, né? Porque 1 hora não dá nem para começar a conversa, mas vamos ver o que a gente pode fazer dentro dessa 1 hora. Fique à vontade para o senhor falar o que quiser, tá certo? Eu lhe pergunto o seguinte, de onde surgiu a vacina? E aí? Caríssimo Fernando, é bem interessante a história da vacina. Ela vem do século XVIII na Inglaterra, quando um médico ele passou a observar que mulheres que ordenhavam vacas que estavam contaminadas com o vírus da varíola desenvolviam formas leves da doença através de bolhas na mão. E curioso com essa situação, já que a varíola era uma doença letal para aquela época, ele perfurou algumas bolhas, né, utilizando daquela secreção, ele inoculou em um garoto, tá, James Phillips. E esse garoto de 8 anos mostrou que apresentava varíola com sintomas leves. E isso deixou ele mais curioso ainda. Então ele se atreveu a coletar essa mesma secreção dos ferimentos que surgiam nas tetas das vacas. E inoculou novamente o garoto. Consequentemente, ele observou que esse garoto, ele praticamente não apresentou mais nenhum sintoma relativo à varíola. E isso foi curioso para ele pelo fato de que ele percebeu que existia algo no corpo humano que era capaz de gerar um efeito protetor. Foi daí onde surgiu a base da resposta imunológica e do conceito da vacina. Isso serviu de ideia para diversos outros cientistas e ao longo desses últimos anos, vem se desenvolvendo vários e vários estudos, aumentando a tecnologia, aprimorando o desenvolvimento desses produtos. E com isso, o que é que a gente veio perceber? Nós estamos num processo de globalização, de tecnologia, de atualização tão intensa, que as vacinas
que antes dependia de um experimento como é que eu posso dizer, tão natural, passou para uma pesquisa laboratorial que demorava anos para se atingir um resultado, e hoje a gente vê, nesse momento, que com a vacina do Covid, em um ano, nós temos uma população sendo imunizada, né? A gente tem a vacina da febre tifoide, que foram quase 104 anos para se chegar numa proposta efetiva. Eu tenho outras vacinas que demoraram 3, 4, 5 anos. Até essa de chegar a esse momento do Covid, a gente sabia que a vacina mais rápida a ser produzida tinha sido gasto 4 anos. Né? Mas dentro de um papel desse de pandemia, precisava realmente de uma celeridade. Imagine se nós tivéssemos conseguido isso na época da gripe espanhola, né? Quantas vidas não teriam sido poupadas, quantos sofrimentos, quantas famílias com suas ausências paternas, maternas, teriam sido amenizadas. Então, graças à audácia, digo assim, desse médico inglês, ao sugerir esse conceito de vacina, hoje a gente tem, principalmente no Brasil, que é um exemplo, tá, de programa de vacinação, e um exemplo copiado pelo mundo afora, faz com que nós tenhamos, ao longo dos anos, uma queda significativa no número de doenças e até na erradicação de algumas, como, por exemplo, a varíola. Tá? Quem é da década de 50, 60, 70, quantas pessoas com poliomielite não viu sendo acometidas, algumas evoluindo a óbito, outras ficando convalescentes com a cadeira de roda para o resto da vida? Doutor Dilbery, perdão atrapalhar o senhor, mas só para não sair da sua fala, do seu raciocínio. O senhor acha que essa rapidez, essa agilidade com essa vacina descredencia a segurança da vacina? Fernando, na verdade, veja só, essa velocidade, ela vem justamente do fato de aprimoramento no processo de produção. Tá? Não é porque eu acelerei o processo tentando suprir uma pandemia, em decorrência do processo de pandemia. O meu processo de fabricação hoje ele está mais eficiente. As plataformas que eu uso para produzir essa vacina, ela é de alta eficiência. Então eu consigo gerar um produto em menor tempo. Esse é o grande ganho, não descredencia. Mesmo a gente escutando muito da mídia que a vacina para o Covid ela foi aprovada em caráter emergencial, experimental, mas para chegar a esse ponto, os laboratórios, através de seus pesquisadores, os próprios órgãos reguladores, tanto na Europa, nos Estados Unidos e a Anvisa brasileira, ela percebe que aquele produto tem eficácia e segurança, por isso que ela autoriza. Mesmo a gente utilizando esse nome experimental, está experimentando isso com a gente para poder usar depois? Não, não tem nada disso. Essa eficácia, essa segurança, ela já está definida. Tá? Se atingido esse ponto, eu tenho componente de liberdade suficiente para promover o processo de proteção pública. Eu consigo gerar uma proteção coletiva. Então, é viável hoje, com as tecnologias, em um tempo hábil, conter uma situação de pandemia, conter surtos de doença. E vale salientar o seguinte, né? A búlgara Katalin Karikó, tá certo? Ela já vem estudando há muito tempo a questão do mRNA, né? Que é o chamado RNA mensageiro, que passa a ser realmente algo assim inovador, não apenas para a própria Covid, mas a abertura de esperança até para outras doenças, outras patologias. O senhor concorda com isso? Concordo. Você tocou num ponto muito importante. Essas vacinas de RNA, apesar de terem surgido assim para a gente de forma súbita, mas elas têm pelo menos 10 anos de pesquisa laboratorial. Essa búlgara em contento, uma pessoa focada nisso há anos. Né? E desde que houve o primeiro surto de SARS-CoV, em 2002 na China, depois houve um segundo em 2012 no Oriente Médio, agora a gente está no terceiro, dentro da mesma família viral. Os pesquisadores já trabalhavam utilizando essa metodologia do RNA, buscando um efeito protetor para esse vírus, para o coronavírus. E, consequentemente, isso ajudou no processo atual de formalização e de construção da nossa vacina. Muito bem.
eu estou pulando aqui algumas perguntas da pauta, depois a gente pode até ser repetitivo, mas é porque eu quero aproveitar exatamente o que a gente está conversando, né? Veja só, existem aí muitos conceitos aí de infectologistas, de cientistas que dizem o seguinte, nós só vamos acabar realmente com o vírus quando toda a população estiver vacinada. O que o senhor, com toda a sua experiência, né, como alergoimunologista, tá certo? Um estudioso do assunto, uma pessoa que sabe o que está falando, o que o senhor diz para essas pessoas que são os chamados negacionistas, né? As pessoas que, às vezes até por questões ideológicas, infelizmente, se coloca a ideologia, né, à frente da vida. Isso é outra coisa absurda que não entra na minha cabeça, mas o que o senhor pode dizer para essas pessoas que são negativas à vacina? Veja só, caríssimo, vamos partir do pressuposto, tá? Toda vacina, quando ela inicia o seu processo de pesquisa, ela vai buscar como resultado final 3 pontos. Tá? O primeiro deles, eu quero evitar as formas graves da doença. Segundo, tá? Eu quero, consequentemente, diminuir a quantidade de pessoas sintomáticas. Terceiro, eu quero quebrar essa cadeia de transmissão. Então, é assim que eu transformo o contexto de doença numa população, trazendo essa proteção. Do ponto de vista da microbiologia, né, esses vírus eles não vão deixar de existir, eles vão continuar circulando. O vírus do sarampo continua circulando entre nós, o da polio continua circulando entre nós, mas graças ao processo de vacinação, que esses vírus não conseguem manter a capacidade de infecção que eles tinham em anos anteriores, né? O Brasil ele tem um exemplo de atividade vacinal que é o Zé Gotinha. Parecia aquilo aparentemente em uma festa. Quem não gostava de ver o Zé Gotinha em cima de um carro de som, andando pelas ruas da cidade? Aquilo ali foi uma proposta que faz com que hoje nossas crianças e nossos adultos possam chegar a uma maior idade, chegar à sua senilidade, sem ter que estar presos a uma cadeira de rodas, sem ter que estar presos a um leito de um hospital, um leito domiciliar. Então, tem tudo isso envolvido, né? E que a busca da vacina, eu não vou eliminar esse elemento, eu vou, na verdade, trabalhar com esse contexto. O meu foco é proteger minha população, tá? Muito bem, e quando o senhor fala do Zé Gotinha, né? O senhor vê mesmo aí, o próprio sarampo, ele estava praticamente erradicado, né? Devido às vacinas. Voltou agora. O que o senhor atribui exatamente essa falta de interesse pelas vacinas? O senhor falou Zé Gotinha, eu voltei no tempo, eu virei criança agora. Eu me lembro quando eu estudava, né, que a gente era apaixonado pelo Zé Gotinha, né? E aquilo ali tirava o medo da criança, muito pelo contrário, a criança queria... A mãe não chamava o filho para se vacinar, ela chamava o filho para ir se encontrar com o Zé Gotinha, né? Então a gente ia com aquela alegria de ver o Zé Gotinha, de colocar aquela gotinha na boca. Por que que isso, de certa forma, acabou ao ponto até... Pasme no que eu vou dizer, você telespectador que está assistindo a gente, tá? Ao ponto, doutor Dilbery, de ter mães que só vacinam seus filhos por causa do benefício, tá? Hoje tem mãe que diz, eu vou levar meu filho para vacinar porque senão eu não recebo Bolsa Família. Olha que absurdo nós chegamos nesse mundo, principalmente no nosso país. O senhor atribui isso a quê? Fernando, vou começar com uma frase bem simples, tá? Vamos supor nós dois aqui, eu ainda não fui, tá? Mas suponhamos que eu tivesse sido vacinado para a Covid. A partir do momento que eu recebi essa dose, eu estou te protegendo. Então, a aplicação da vacina ela é um benefício mútuo, entendeu? E, infelizmente, no mundo, isso é um trabalho muito árduo, existem movimentos anti-vacina disseminados pelo nosso planeta, grupos muito fortes na própria Inglaterra e na região da Califórnia, nos Estados Unidos, e hoje são os 2 locais com maior quantidade de casos de sarampo. Foi aí onde permitiu com que a doença ela voltasse
em quantidade a circular na população. Tanto que os casos de sarampo que nós tivemos há alguns anos, não muito longe, acho que creio em 5 anos, boa parte desses casos eram importados, ou seja, não era no Brasil, foram estrangeiros que vieram contaminados com o vírus e transmitiram à nossa população. Porque o nosso Programa Nacional de Imunização, pelo seu calendário organizado, tem um processo de proteção à população brasileira, mas infelizmente a gente não tem a governabilidade em obrigar a aplicação de vacinas em outros países. Cada país ele tem a sua normativa. Na falha que houve nesses outros, permitiu com que a doença ela disseminasse novamente em outros países, não só na Europa, mas nos Estados Unidos, na América do Sul, na África, Oriente Médio, Ásia, diversos lugares. Mas volto a frisar, o efeito da vacina, ele é coletivo. Eu me vacino, eu tenho que ir para o posto de saúde, chegou a minha vez de pegar aquela fila, eu tenho que estar na minha mente que eu não estou fazendo aquilo por mim, eu estou já automaticamente protegendo aquela pessoa que está atrás de mim na fila. Porque com a minha dose, eu começo a trabalhar a cadeia de transmissão, eu começo a interferir no bloqueio da circulação desses agentes causadores de doença. Muito bem. E eu acabo de receber agora aqui, olha só, doutor Dilber, acabo de receber uma informação segura, eu não vou dizer o nome, porque a gente tem até que preservar isso, porque senão há represálias, tá certo? Mas eu recebo uma informação dizendo aqui o seguinte: neste momento, certo, os leitos de UTI estão 100%, enfermaria 80%, UPA cheia, tá certo? Aí a pessoa faz até um comentário: meu Deus, o povo não vai se conscientizar, né? Será que todos querem mesmo morrer? Tá certo? Então olha só a informação que eu recebo aqui. Isso aqui em Cajazeiras, hein? UTI 100%, enfermaria 80% e a UPA lotada de gente esperando uma vaga para poder sair da UPA e ir para o hospital. Essa é a realidade agora. 13h21, hoje, dia 26 de janeiro. Pode falar, doutor. Fernando, eu vou trazer aqui umas informações, são bem interessantes. Utilizando essa fala, realmente isso é preocupante, porque o fato de eu tomar vacina não me tira do efeito da proteção e do isolamento social, né? Quando você aplica a primeira dose da vacina, eu vou ter pelo menos 15 dias para essa vacina gerar as respostas protetoras. E a segunda dose, ela vai intensificar esse efeito protetor. Por isso que nessas vacinas do Covid, a regra está a ser a aplicação de 2 doses. Mesmo eu tendo tomado essa primeira dose, os cuidados em relação à proteção, ao isolamento social, o uso de máscara, higienização das mãos, o uso de álcool gel, ainda devem continuar. O efeito de rebanho, acho que já deve ter sido, alguém já deve ter visto em redes sociais, ele corrobora quando eu tenho uma grande quantidade da população já vacinada. Isso é importante. Eu volto à história do Zé Gotinha. Aquelas campanhas, elas foram em busca de vacinar o máximo possível de crianças. Eu queria, na verdade, buscar essa imunidade de rebanho. Aí, deixa eu contar uma curiosidade interessante em relação à vacina da polio, porque todo mundo vai tomar aquelas gotinhas e a gente imediatamente imagina que ela vai ficar ali embaixo da língua e gerar a proteção. Na verdade, ela é absorvida pelo intestino e esse vírus, que não tem capacidade de causar doença, ele é eliminado nas fezes. Então, ele volta a circular no meio ambiente, só que competindo com o vírus causador da doença, consequentemente evitando essa cadeia de transmissão. Então, entenda que imunizar essas pessoas, por enquanto manter o isolamento social, é importante. E eu vou trazer um outro efeito muito importante e muito benéfico da vacina. Foi divulgado o preço de custo da vacina da AstraZeneca, né, que é a Oxford AstraZeneca. Eles calcularam o preço de custo em torno de R$ 14,90.
Por esse valor eu faço minha proteção e a do outro. Ao mesmo tempo, quando eu vi isso, eu fui atrás da diária de uma UTI Covid. Em aproximadamente 27 instituições pesquisadas, o custo do dia para custear aquele paciente que está internado é em torno de R$ 2.100. Por paciente? Por paciente, não é dentro da sala da UTI, não. R$ 2.100 por paciente. Então, a UTI que eu tenho 10 pacientes, eu já tenho aí aproximadamente 22 mil. A gente sabe que essas formas graves da Covid terminam produzindo internações longas, 14 e 30 dias. Então, a gente calcula numa UTI com 10 leitos, 2.100 vezes 10 vezes 14. Quantas vacinas você não consegue converter com esse financeiro? Então, se a gente trabalha num contexto social, onde se segue de forma adequada o isolamento social, o uso de máscara, né, me facilita o custeio desse material para a compra de vacinas. Eu sei que os laboratórios, às vezes, não conseguem acompanhar a demanda, mas isso facilita muito o acesso. E, de certa forma, para os governos do mundo inteiro, por isso que essa corrida para a vacina, porque para os governos é uma proteção eficiente de baixo custo e longo prazo. Então, é muito importante entender que são investimentos caros, porque são milhões de pessoas que precisam dessa proteção, né? Mas nesse início de processo vacinal, o isolamento social, volta a frisar, ele tem que continuar. Isso é extremamente importante. Muito bem, até porque nós temos que conseguir atingir aqueles 70%, né, da população brasileira, para que a gente possa pelo menos dizer assim, já existe uma imunidade de rebanho, né? Doutor Dilbery, quais os tipos de vacina? Fernando, a metodologia antiga, ela trazia duas formas de vacina, as vacinas atenuadas e as vacinas inativadas. As vacinas, qualquer uma das duas metodologias, tanto vírus ou bactérias, elas eram através de meios físicos, de transformações químicas, convertidos de forma a não produzir doenças. Tá? Na tecnologia atual, principalmente nesse contexto do Covid, a gente vai escutar falar em duas vacinas, né? O vetor viral e as vacinas de RNA. Inclusive, com essas vacinas de RNA, surgiu uma polêmica muito grande de que isso ia mudar o material genético do ser humano, isso ia produzir doenças autoimunes. Surgiu diversas fakes na internet e nas mídias sociais. Então, vamos lá. O vírus inativado, ele é modificado de uma forma que ele perde a capacidade de multiplicação, consequentemente ele deixa de ter a sua capacidade de infecção, não consegue produzir doença, mas ele tem força suficiente para produzir uma resposta imunológica. Essas vacinas de metodologia antiga, elas trazem um pequeno déficit, que é a sua capacidade, a sua eficácia, elas geralmente são baixas. Vou citar exemplos de eficácias que a gente vai dizer assim, a eficácia é baixa, quando saiu aquela, a primeira vacina que chegou no Brasil foi a Coronavac, meu Deus, mas vai vacinar só com 50%. A da gripe é em torno de 55%, a vacina do sarampo é de 55%, quantas mortes não foram evitadas? Então... Quer dizer, só um minutinho, doutor Dilbery. Perdão lhe atrapalhar, mas é que eu quero dar um destaque, dar ênfase a essa informação do senhor, que muitos rebuliços aconteceram na rede social e acontecem, né? É como eu digo, pessoas desinformadas que ficam falando abobrinha. Olha só, a vacina Coronavac, 50,38% de eficácia. O doutor Dilbery está dizendo aqui que a própria vacina da gripe é 55%, né? Então... falta realmente informação, são pessoas que ficam falando coisas com coisas. Por favor. É justamente esse ponto. Veja o tamanho da capacidade protetora dessas vacinas, porque com 50% de eficácia, 50,38%, 55%, eu consigo trazer esse benefício todo. Imagina as outras vacinas de metodologia atual que conseguem gerar eficácia maior, né? As vacinas de vetor viral, elas têm um componente um pouquinho mais complexo, né? Pega-se eles estão usando, por exemplo, a Oxford e a AstraZeneca, ela pegou o adenovírus, que é um vírus que causa doenças apenas em chimpanzé,
modificou o material genético desse vírus, aí ele não consegue produzir doença. Foi no coronavírus, coletou parte do material genético e colocou dentro do adenovírus. Só para facilitar, o adenovírus ele vai ser, na verdade, o cavalo de Troia. Ele não vai fazer nada, só transportar parte do material genético do coronavírus para o corpo humano. E isso gera resposta imunológica. A vacina da Pfizer, da Moderna, utiliza o próprio material genético, né, inoculado nos seres humanos o material genético. Esse material genético, tanto de uma vacina, seja a Pfizer, seja a Moderna, seja a Oxford, não entra em contato em momento algum com o material genético do ser humano. Ele fica numa antessala da célula, no citoplasma, e ali ele estimula a célula a produzir aquela parte do vírus necessária para o sistema imunológico entrar em atividade, né? E essa resposta, quanto mais... E aí é onde a gente vê as campanhas de vacinação importantes, quanto mais corriqueiro o processo vacinal, melhor o efeito protetor que esse sistema imunológico gera para a gente. Muito bem. Então, eu lhe pergunto assim, vacina coronavírus, o que temos realmente? Temos várias vacinas em estudos, tá? As que chegaram numa fase bem mais próxima da aplicação pública foi a da Pfizer, foi a da Moderna, a Oxford AstraZeneca e a Coronavac, né? As duas primeiras, a Pfizer e a Moderna, tiveram uma problemática em relação à temperatura de conservação. A da Pfizer sugeriu uma conservação de menos 70 graus e a da Moderna de menos 20. E a Oxford e Coronavac, elas precisam de uma temperatura de conservação, instrumentos de conservação que mantenham a temperatura em torno de 2 a 8 graus. E aí, mais uma vez, a gente tem que parabenizar o sistema de saúde brasileiro, né? O Programa Nacional de Imunização, porque desde muito tempo o Brasil vem apostando na vacina de Oxford, que infelizmente na sua fase de conclusão teve aquele problema em relação que diziam que iam ficar 90%, depois caiu para 70%, isso deu um baque mundial, mas se a de 50,38 me dá uma proteção tão grande, imagina de 70%. Mas aí veja só que legal, o Brasil vai comprar a Coronavac, vai comprar a vacina de Oxford, eu não preciso me preocupar com conservação. A rede de frios que o Programa Nacional de Imunização do Ministério da Saúde já trabalha é suficiente para atender a conservação dessas vacinas. Então, hoje, todos esses lotes que a gente vê na mídia chegando de avião, o governo ele só vai ter uma preocupação, de organizar a distribuição, porque a conservação ela já está pronta. A logística, né? A logística, só isso que precisa ser organizado, o local onde eu vou receber, onde eu vou armazenar, as pessoas que vão aplicar, tudo isso já está devidamente organizado em seu lugar há muitos e muitos anos. Ou seja, o Brasil, na sua forma vacinal, ele já estava pronto há muitos anos. Ele só precisava que alguém definisse e dissesse, essa vacina está aprovada para uso, né? E hoje a gente vê que o governo recebeu doses. Não contamos 7 dias, essas vacinas estão aqui, nas unidades básicas de saúde, vacinando o pessoal do Hospital Regional de Cajazeiras, vacinando alguns profissionais ali de frente do HU-JB. Então, nós estamos prontos. E veja só o mérito que o Brasil tem. Eu estava vendo um estudo esse fim de semana, a velocidade de imunização que o Brasil está tendo comparado com países da Europa. Então, lá, a vacina foi aprovada primeiro, mas eles estão mais lentos em número populacional do que nós brasileiros. Por quê? Porque esse Programa Nacional de Imunização na Europa e nos Estados Unidos ele não é tão organizado, ele não é tão eficiente. Muito pelo contrário, eles observam, eles estudam o nosso para tentar produzir e organizar o deles. E, consequentemente, quando essa vacina chegou, a gente acelerou esse processo de aplicação em massa, né, que no final isso vai nos dar um resultado protetor, aparentemente, em tempo mais curto do que em outros países mais desenvolvidos. Né? E nós temos essa rede de frio. Lá eles tiveram que organizar toda a rede de frio, organizar freezers especiais, buscaram a da Pfizer, foram produzir gastos absurdos, enquanto a gente foi se preocupar só com logística.
né? Então, o Brasil ele tem um mérito muito grande, ele é um exemplo para o mundo nesse processo de vacinação. Ou seja, pelo que eu estou entendendo que o senhor está falando aí, todo aquele atraso, todos aqueles erros, né, que aconteceram lá atrás, a gente, de certa forma, tem como reparar isso com a estrutura que a gente já tem pronta, não é isso? Essa estrutura exatamente no momento que a vacina chega, tem que se preocupar apenas com a questão da logística, né? Como distribuir isso aí para os estados e municípios. Levando em consideração que o senhor está bem correto no que está dizendo, porque o que é que a gente escuta? A vacina chegou, pouco tempo a vacina já está na capital e já está aqui no interior, né? A de Oxford já está aqui, inclusive, em Cajazeiras, chegaram mais 16 mil doses aí da Coronavac, tá certo? Agora eu queria saber do senhor em relação ao seguinte, olha só, existe um insumo que ele é fundamental para a produção da vacina, que é o chamado IFA, certo? Que é a China, inclusive, quem tem esse insumo, né? E nós ouvimos aí também notícias de que a fábrica da Butantan, que vai produzir essa vacina, a previsão dela é para outubro, tá certo? E aí, o insumo chegando, o IFA, certo? O Brasil já tem condição de produzir essa vacina em larga escala, levando em consideração Fiocruz e Butantan? O IFA, né, que são os insumos farmacêuticos ativos, boa parte do que o Brasil usa, não só para vacinas, mas para outros medicamentos, eles são realmente importados da China, né? A China hoje ela é um grande produtor mundial de muitas coisas, não só de IFA, né? O mundo inteiro hoje depende da China. Por isso que a gente não pode brigar com a China. É bom evitar. Brigue com todo mundo, mas não brigue com a China. É bom evitar, eu também acho interessante. A diplomacia diz isso, né? Mas, assim, os institutos, o Biomanguinhos, né, Fiocruz, Butantan, quando elas entraram nesse cenário para ajudar nesse processo de pesquisa, elas automaticamente eles participam do processo de produção da vacina. Então, nós já temos logística para isso. A própria febre amarela é produzida no Brasil. Nós temos conhecimento, nós temos tecnologia para produzir vacina. Precisamos realmente, nesse momento inicial, esperar esse processo de importação de IFAs e, ao longo dos próximos meses, procurar ter um estoque suficiente para que a produção ela seja numa constante que permita fazer a vacinação populacional como um todo. Muito bem. Estou aqui conversando com o doutor Dilbery Oliveira, ele que é pediatra, alergo-imunologista, e estamos falando aqui sobre vacinas, tá? Eu quero agradecer a audiência, muita gente aqui falando comigo aqui pelo WhatsApp, tá certo? Tem aqui um rapaz que está assistindo o programa em Goiânia, Goiás, tá certo? Ele é o primo do cantor Pedro Henrique, parabenizando o programa, muito obrigado pela audiência, tá bom? Agradecer também aqui, muita gente falando pelas plataformas digitais, inclusive tem até um recado aqui para o senhor, doutor Dilbery, deixa eu ver aqui, a Gorete e Demar, né? Boa tarde, estou assistindo o programa, doutor Dilbery é um ótimo médico, eu digo e confirmo. Meu neto, depois que passou com ele, graças a Deus, está muito bem. Sou de São João do Rio do Peixe, então a Gorete está assistindo o programa, viu? Tá certo? Rita Vitorino, boa tarde, estou aqui em Bom Jesus, amando o programa. Luciano Ferreira, boa tarde. É isso aí, muita gente assistindo, não dá para mim falar aqui com todos, porque senão a gente perde o tempo, o time, né? E eu tenho mais algumas coisas aqui para falar com o doutor Dilbery. Doutor Dilbery, nós conversamos logo no início aqui sobre a questão do tempo da vacina, né? Tá certo? O que é que o senhor pode falar mais a respeito disso, do tempo de produção da vacina? Bom, o que impactou nesse processo, esse tempo de produção, foi justamente as plataformas tecnológicas, né? A forma como a ciência hoje trabalha nessa produção.
como elas chegam a esse efeito de entregar o produto pronto à sociedade. Porque a gente sabe que do ponto de vista científico, todo produto, eu não vou falar só de vacina, mas qualquer medicamento, ele tem que passar por uma sequência de aproximadamente 6 fases, né? Uma fase de pesquisa, onde eu tento organizar quais são as estruturas necessárias para um medicamento ou para uma vacina. Uma fase dita pré-clínica, onde eu vou testar esse produto em algumas cobaias, né? Inclusive na faculdade, quando você vai para a disciplina de farmacologia, um conceito inicial é que eles dizem assim: a dose entre o medicamento e o veneno, a diferença entre o medicamento e o veneno é a dose. Então eu preciso testar isso antes de levar essa dose ao ser humano. E no ser humano, o que é que eu vou buscar quando você diz assim, foram convocados 13 mil, 15 mil pessoas para participar de um estudo da vacina, de um medicamento? Eu quero justamente demonstrar que para um ser humano eu tenho eficácia e que eu tenho segurança. E, consequentemente com isso, definir o limiar de proteção para o uso desse medicamento, desse produto e o benefício que ele vai trazer para a população. Então, hoje, com as tecnologias mais avançadas, a colega búlgara que fez toda essa pesquisa ao longo dos anos, permitiu justamente esse aceleramento, né? Ela permitiu com que a população recebesse mais rápida esse material. Você só me fez lembrar de um detalhe que muito comentado, é porque desde o início a Covid-19 ela é uma doença de pessoas, cometeu principalmente os idosos. Hoje a gente sabe que a população adulta jovem, mas poupa-se bastante as crianças. E as teorias que justificam as crianças serem menos acometidas, primeiro é a porta de entrada do vírus no corpo humano. Acredita-se que o adulto tem em maior quantidade do que as crianças, então o vírus tem menos porta de acesso, digamos assim. A segunda teoria é o convívio natural das crianças com os animais. Como o SARS-CoV é um vírus que veio do animal, migrou para o ser humano, esse convívio da criança com outros vírus da família SARS-CoV já foi gerando um pouco de imunidade. E a terceira teoria que eles acreditam é justamente em cima das vacinas. As crianças elas têm uma sequência vacinal até os 4 anos muito rotineira. Tanto que nos primeiros meses de vida, a cada 30 dias, existe um bloco de vacinas a ser aplicado. Então, o sistema imunológico ele é mantido ativo durante muitos anos. Consequentemente, é um corpo que está em constante proteção. Então, acredita-se que isso também seja um mecanismo de bloqueio. E voltando ao tempo, né, essas novas tecnologias elas vão nos ajudar bastante para a produção de vacinas a posteriores, né? A gente sabe que tem aí o HIV, que ainda hoje não se tem uma vacina definida, né? Vejam a longevidade que se trabalha nesse contexto, mas na época que se começou a pensar em vacina para HIV, não tinha a plataforma de produção que eu tenho hoje, né? O Ebola já fez epidemias absurdas na África, com grande disseminação populacional, mas quando se começaram as pesquisas, eu não tinha mesmo produção de hoje. Então, a afirmação desse processo de produção de vacinas, essa agilidade vai trazer novas perspectivas para a produção de novas vacinas. E aí, no final, nós teremos vacinas cada vez mais eficazes, proteção cada vez melhores e risco cada vez menores de doenças, de pandemias, de morte, de ocupação, de colapso hospitalar. Muito bem, muito boa a sua colocação, né, quando o senhor falou aí nas crianças, e muito boa essa informação. Inclusive, o senhor bateu numa tecla bem interessante, porque a minha filhinha mesmo, a Angelina, né, que tem 4 anos de idade, tomou agora, né, mais uma carga de vacina, exatamente aquela que toma na perninha, no braço, né, tá certo? E vem exatamente essa rotina que é uma boa fundamentação realmente para o número de crianças que não são infectadas pelo vírus, né? Agora eu queria perguntar ao senhor o seguinte, com relação às gestantes, né? Porque houve aí, ainda está acontecendo essa grande interrogação, né? Quando a Anvisa liberou as vacinas para o uso emergencial, foi falado que as gestantes
não poderiam tomar a vacina porque não participaram do grupo de testes, tá? Nem gestantes, nem crianças. Porém, depois saiu uma outra nota aí, que dependendo da avaliação do médico, a gestante pode sim tomar a vacina. Eu pergunto ao senhor, eu estou falando, claro, a gestante que está, obviamente, com a criança dentro dela, né? Não a lactante que está amamentando. Mas e aí, a gestante pode ou não pode tomar essa vacina? Quando surgem esses estudos, não é? Sempre procura formar um grupo de pessoas que sejam rígidas, né? Elas, para participar de um programa desse, elas não podem ter vícios, elas não podem ter doenças crônicas, elas têm que ter um estilo de vida saudável, elas não podem ser tabagistas, que é para eu não ter nenhum fator externo que implique na minha avaliação em relação à eficácia e à segurança de um determinado produto. Então, naturalmente, nesses estudos, esse grupo populacional, as gestantes, as lactantes, as crianças pequenas, elas são deixadas de fora, elas são pesquisadas à parte. E, realmente, por isso que em bula não vem a recomendação direta para a gestante. Porém, o que é que acontece? Nós estamos num contexto de pandemia. Se a Covid não tivesse um grau de letalidade e um processo tão intenso feito esse, iria continuar a gestante fora do grupo, sugerindo aguardar novos estudos e que esses novos estudos iriam liberar a utilização pelas gestantes. Mas, nesse contexto, a gente sabe que nós temos gestantes que trabalham com públicos, gestantes que trabalham em hospital, gestantes que trabalham em abrigo de idosos, né? Gestantes professoras, que são lugares de confinamento, né? E aí vale a avaliação individualizada pelo médico que acompanha a gestação, porque ele vai ter que observar, sim, é diabética, é hipertensa, se tem alguma comorbidade, às vezes em que período está a gestação, né? Às vezes você tem uma pessoa que está no início, às vezes você está com essa gestante que está em vias de ter bebê essa semana, né? Então, o obstetra, de repente, orienta, olha, vamos fazer a cesárea, vamos ter esse parto normal e a próxima semana, quando chegar dentro das fases de administração da vacina, quando chegar a sua vez, você toma. Então, isso tem que realmente ser analisado de forma pontual. Quando ele diz que no estudo a gestante não pode, não é que elas estejam proibidas, é porque no contexto do estudo não se inclui geralmente as gestantes como pesquisa. Se a população que foi pesquisada mostrou que é algo seguro e eficaz, aí eu vou fazer um estudo com as gestantes, buscando justamente observar nesse grupo específico se realmente eu consigo manter a mesma eficácia, a mesma segurança de forma benéfica para a mãe e para o bebê. Outro grupo também que eu gostaria que o senhor falasse algo a respeito, é como eu digo, eu lamento o tempo, né? A gente vai ter que marcar outro programa, viu, doutor? Se prepare, eu estou intimando o senhor, viu? Porque eu tenho muita coisa para falar, mas o tempo voa, né? Olha, outro grupo importante também que o senhor fala aqui, são as pessoas alérgicas, né? Existem pessoas que não podem sequer tomar um antibiótico, tá certo? Um anti-inflamatório. Algumas têm até problema de edema de glote, né? De glote, que quando toma fica asfixiada, né? Essas pessoas, o que é que o senhor diz para elas, para as pessoas desse grupo? E outra coisa também que eu quero deixar bem claro aqui para o telespectador, né? Quando a pessoa toma a vacina, a pessoa pode beber depois, pode ingerir a bebida alcoólica, né? Porque tem muita gente aí que chega a dizer assim, estão dizendo que para tomar a vacina eu tenho que passar 30 dias sem beber, então eu prefiro o Covid. É brincadeira um negócio desse, né? Mas aí o senhor, com a sua experiência, dois assuntos, as pessoas alérgicas e a questão da bebida após ser vacinado. Vamos lá, Fernando, vamos começar pelas pessoas alérgicas. Vamos utilizar um pouquinho daquela brincadeirinha do Instagram, né? Que agora tem, você pede uma frase, aí a pessoa dá um like ou dislike, né? Isso é a moda da juventude. Então, as pessoas alérgicas podem tomar vacina, não tem nenhum problema. Pode tomar. Tranquilo. E, inclusive, a reação que ocorreu relativa à aplicação da vacina, ela está em estudos para comprovar se realmente os componentes da vacina tiveram influência nessa reação alérgica. Foi sugerido que um dos componentes, o polietileno glicol,
tá? Teria sido o desencadeante, né? Mas está em estudos. Mas eu andei lendo a bula da Coronavac, não tem essa substância nela. Então, mais seguro ainda, tá? Então, os alérgicos podem sim, os alérgicos devem ser vacinados, porque a partir do momento que eles tomam a dose, eles estão protegendo o outro que convive com eles, né? Em relação à bebida, isso aí foi lá na Rússia. Aí foi uma polêmica que surgiu lá, mas a gente sabe que os russos são uma das populações que mais ingerem álcool, né? E, na verdade, é um fake, não há nenhuma proibição, porque eu tomei a vacina e eu não posso beber. Mas o que deve ser lembrado é que o sistema imunológico, para trabalhar na sua eficácia, ele também depende de um estilo de vida saudável, né? São pessoas que têm uma alimentação saudável, uma pessoa que tem a regularidade da prática de atividade física, né? Isso faz com que o sistema imunológico ele seja cada vez mais robusto, tá? Mas não impede a pessoa que tomou a vacina do Covid, o fim de semana ele está em casa com os amigos, com a família, e ele tomar a bebida da preferência dele de forma social. Isso não é nenhum problema, né? E aí você pode me perguntar, assim, o senhor falou de social, mas tem gente que tem o vício da bebida, que exagera. Não que isso vá trazer problemas em relação à vacina produto. Isso vai impactar no sistema imunológico dele. Aí ele, por si só, ele talvez não gere uma proteção tão eficiente quanto ele poderia gerar, mas a vacina vai fazer o papel dela. O sistema imunológico é que não vai fazer o seu, porque fatores externos, nesse caso que a gente está comentando a bebida, é que vai interferir nesse processo, entendeu? Muito bem, eu vou deixar aqui uma perguntinha para o senhor responde já já, mas para o telespectador já ficar ligado, hein? Eu quero que o senhor fale agora sobre vacinas e mutações do vírus, né? Qual o impacto, tá certo? Já já o senhor fala sobre isso. Agora eu quero falar com você sobre algo que chegou aí na cidade de Cajazeiras e vale muito a pena. Eu quero falar do Meu Troco Solidário. Olha, gente, ajudar o próximo é algo que nos faz ficar assim feliz, tá certo? E você poder ajudar, se ajudando, melhor ainda. Porque o Meu Troco Solidário, você ao chegar no estabelecimento, você vai ter aquele seu troco, que pode ser de 50 centavos a R$10, e você vai deixar, você vai doar esse troco para uma instituição. Esse mês, a instituição é o Abrigo de Idosos Lucas Orne, aqui em Cajazeiras. Só que você vai estar ajudando e se ajudando por quê? Porque aquele valor que você deixou no estabelecimento, o troco solidário que você doou, que você deixou, você no sábado vai concorrer a 1000 vezes o valor do troco. Imagina só, você deixou 50 centavos, no sábado você pode ser sorteado e vai receber R$500. Você deixou R$1, pode receber R$1000. Você deixou R$10, você pode receber R$10.000. Então, com o troco solidário, resolve o problema do comerciante, do empresário, que é um problema típico, a questão do troco, resolve também para a instituição, ONG, instituição ou pessoa carente, e você também vai resolver o seu problema, porque você está ajudando, mas também está concorrendo a ganhar 1000 vezes o valor do troco que você doou. Então não há o que pensar, essa musiquinha aí, ó, ela vai ficar na tua cabeça, doe de coração, que vale muito a pena. Olha a música. Seu troco pode ser muito pra alguém. Solidariedade custa pouco e faz bem. E o bem que você faz retorna 1000 vezes mais. Meu troco solidário, faça sua doação. É bom sentir tão forte essa sensação. Nunca vai fazer falta o que sai do coração. Nunca vai fazer falta o que sai do coração. Meu troco solidário.
Seu troco pode ser Atitude que muito salva. Meu troco solidário. Faça a sua doação. Doutor Dilbery, e aí? Mutação, né? O que é que tem a ver aí com relação à vacina? Caro Fernando, veja só. Lá na Serpai, que funciona lá na clínica do Dr. Ananias, a gente trabalha muito com vacinas. A gente sabe que tem um Programa Nacional de Imunização, que é o que o SUS prerroga. Existem outras vacinas sugeridas mundo afora, são vacinas novas que ainda não entraram nesse calendário, mas orientadas pela Sociedade Brasileira de Pediatria, Sociedade Brasileira de Imunizações. E a gente sempre convida as pessoas a ampliar seus calendários, deixar o mais protegido possível, né? Fazer todas as que são a orientação da Unidade Básica de Saúde. É importante que as pessoas vão até a Unidade de Saúde, mas não estou falando só de crianças, não, dos adultos também. Tá? O calendário de vacinação ele não termina na infância, ele continua durante toda a vida, até a senilidade. E a gente lá na Serpai, a gente orienta isso por conta justamente da capacidade protetora que a gente conhece das vacinas. E aí é onde eu entro nesse tema da mutação e vou usar um exemplo muito típico, tá? Nos últimos anos, o vírus do sarampo já sofreu mais de 5.000 mutações. E nem por isso a vacina precisou ser mudada, nem perdeu sua eficácia. Esse efeito, quando a gente fala de resposta imunológica e vacina, sabe aquela brincadeira de criança que a gente brincava de polícia e ladrão? Então, de tanto que a gente convivia entre nós, crianças, às vezes no escuro você via o outro coleguinha lá, você já identificava quem era, pela sombra, pela voz. Então, o sistema imunológico, ele trabalha nesse contexto. Para uma mutação ser capaz de se esconder do sistema imunológico, eu precisaria de uma plástica. Mudar a característica desse vírus, mudar a característica de forma radical dessa bactéria, para que o meu sistema imunológico olhasse e dissesse assim, não, eu não estou conseguindo identificar quem é. Aí eu ia dizer que realmente a gente perde a eficácia. Mas as mutações, elas são frequentes, mas elas não são tão intensas a ponto de transformar esses agentes. Então, principalmente os vírus, eles sofrem mutações constantemente. E as vacinas continuam as mesmas há longos anos, gerando a mesma proteção, gerando o mesmo benefício à população, gerando a proteção do outro quando eu tomo a minha. E isso a gente corrobora lá na Serpai, da importância desse processo vacinal para as pessoas, porque esse benefício ele é de um custo acessibilidade que compensa todas as outras formas de tratamento. Muito bem, e quando o senhor fala sobre isso, né, sobre a questão da mutação, vale salientar realmente que é importante o que o senhor acabou de dizer, né, que os outros vírus vêm se mutando aí por muito tempo, mas a eficácia da vacina continua, né? Nem por isso a vacina deixou de ter a sua eficácia. Muito interessante isso aí, uma ótima colocação. Isso acontece, Fernando, inclusive com a vacina da gripe. Né? A gente tem, ao decorrer de um ano, mudanças no vírus, eles modificam para tentar se ajustar e manter a sobrevivência no ambiente. E os laboratórios, o que é que eles fazem? Eles fazem pequenos ajustes na vacina, mantendo a mesma eficácia, a mesma proteção. Né? Tanto que, assim, quando começou realmente as campanhas massivas de gripe, aí surgiram também diversas fake news, acho que você deve lembrar, e eu não tomo mais. Não, eu ainda tomo, eu não vou tomar. Então, nesse contexto, o que é que os estudos mostram? As pessoas que estão tomando a vacina com regularidade ano a ano são as mais bem protegidas. Eu tomar hoje, não vou tomar mais. Aí depois eu fui e tomei. Essas têm proteção, mas elas poderiam produzir proteções melhores se elas mantivessem a regularidade, porque é justamente a brincadeira do polícia e ladrão. Eu estou todo ano mostrando o vírus que se disfarçar. Apresentei, o sistema imunológico, não, eu já sei quem é. Bloqueei. Próximo ano ele quis fazer uma nova transformação. O sistema imunológico reconheceu essa transformação e disse, não, isso aqui eu já conheço. Bloqueia de novo. Então, essa continuidade, aí é onde eu reforço, o calendário vacinal, ele não começa na maternidade com a BCG e hepatite B, ele caminha durante a adolescência, ele caminha durante a vida adulta, ele caminha durante a senilidade, porque eu quero manter o meu sistema imunológico avisado durante toda a minha vida dessas pequenas mudanças que irão surgir, para ela não perder o hábito do reconhecimento e, ao mesmo tempo, manter a eficácia de proteção. Fantástica a explicação do senhor. Olha,
que ilustração que o senhor fez. Eu lhe parabenizo, viu? Eu ainda não tinha tido assim uma resposta tão bem colocada como a sua, doutor Dilber. Parabéns, viu? Não é à toa que o senhor é o profissional que é, tá certo? Agora vale salientar o seguinte, essa questão da mutação, obviamente, ela tem muito a ver também com o vírus estar ativo, né? O vírus está realmente entrando em contato com as pessoas. A partir do momento que as pessoas estão vacinadas e acabou essa atividade do vírus, a mutação também ela é bem menos, né? É propenso que ela surja, correto? Isso. Inclusive, a vacinação ele tem esse efeito protetor, porque quando eu quebro a cadeia de transmissão... Porque o que faz o vírus mutar é a necessidade que ele tem de sobreviver em um corpo. Então, ele precisa estar se ajustando a essa vida nova. E quando a vacina quebra a cadeia de transmissão, impedindo que o vírus circule, ele automaticamente freia esse processo de mutação. E aí é onde gera o efeito protetor populacional. Deixa eu fazer um bate-bola com o senhor agora, porque realmente o tempo já está em cima, né? Eu queria que o senhor falasse assim rapidinho, vacinas e prevenções. O que o senhor pode dizer a respeito? Fernando, você utilizou duas palavras que a gente transforma em uma só. Você foi muito sábio nessa conjuntura. Vacinas e prevenções. A gente coloca um igual e a palavra que a gente usa é vacine-se. Tem uma frase que eu não lembro detalhadamente todas as palavras, mas ela diz que o tratamento mais eficaz, mais barato que existe, chama-se vacina. Então, vamos juntar vacinas e prevenção? Vacine-se. Não vamos perder essa oportunidade, vamos respeitar as fases, vamos respeitar a vez de cada grupo da população, dos idosos, dos profissionais de saúde, depois vão vir a população adulto jovem, aqueles que trabalham com o cuidador de idosos, né? Porque o efeito ele é coletivo. Na hora que eu for a uma unidade tomar minha vacina, eu estou pensando nos outros, né? Porque aqui naquela fase colocou assim, os cuidadores lá do abrigo dos idosos, por que eles entram nessa primeira fase? Porque ele tomando, ele está evitando que o idoso seja contaminado. Então, é uma questão, eu digo que tomar vacina é uma questão solidária, é uma questão comunitária. Muito bem. Agora, rede de vacinação e PNI, Plano Nacional de Imunização. Rapidinho, o que o senhor pode falar? Um exemplo. O Brasil é o exemplo. De rede de frios, de Programa Nacional de Imunização, o Brasil é um exemplo para o mundo. Tá? Às vezes a gente pode até reclamar de ir no posto, ou porque aconteceu isso, ou porque... o Brasil é um exemplo. Se você sair daqui para morar na Europa, você não vai encontrar essa estrutura tão bem organizada que o Brasil tem. Nossas unidades básicas de saúde, elas são configuradas, estão prontas 24 horas para atender essas demandas como a gente está vendo. Você até, durante aqui nosso convívio, você citou, realmente, a vacina, a gente vê no jornal que chegou no aeroporto em Guarulhos e 2 dias depois... Esse transporte aí não é rede de frios. A rede de frios está lá só esperando receber. É muito eficiente. A do Brasil ela é um exemplo a ser seguido. Pois é, aí é por isso, olha, se eu tiver conseguido, nesse programa de hoje, junto com o senhor Dr. Dilber Oliveira, mudar conceitos, fazer com que pessoas que estão assistindo esse programa agora, ou pessoas que vão assistir depois, porque o programa é reprisado, o programa fica aí no Facebook Diário do Sertão, o programa fica no canal Diário do Sertão, a Netline HDTV vai reprisar na nossa homepage, programa Cheque Mate CZ, está lá na íntegra, no nosso canal do YouTube, programa Cheque Mate, está na íntegra. Então, se esse programa fizer com que muita gente que ainda está com aquele conceito, eu não vou tomar vacina, eu não quero tomar, eu não acredito, olha só o que o doutor Dilber acabou de falar aqui, tá? Vacine-se, e você está em um país que é um exemplo.
Ou seja, muitos que estão fora do Brasil não têm a estrutura que nós temos, tá? E nós temos essa estrutura na mão, temos a vacina, não ainda totalmente, eu concordo. Daqui a pouquinho vai começar a chegar em número maior. Mas quando você estiver próximo da vacina, não hesite, tome a vacina, tá? Salve sua vida e a vida das pessoas que você ama. Dr. Dilber Oliveira, muito obrigado pela participação. Olha, brilhante, fica aquele gosto e quero mais. Queria eu poder ficar mais tempo com o senhor, porque nós temos muito a tratar. Mas, desde já, aqui ao vivo, eu já o intimo para um outro programa, tá certo? Por favor, seu boa tarde e suas considerações finais. Bom, vamos programar outros momentos, tá? Eu agradeço demais o convite. Eu acho que precisa fazer parte da rotina. A gente está ligado no checkmate todos os dias, de segunda a sexta. É nesses momentos que a gente destrói as fake news e traz a notícia da verdade. Isso é fundamental quando você tem um programa que atinge um público grande, né? Então, quanto mais pessoas bem informadas, mais pessoas conscientes, mais pessoas voluntárias, mais pessoas solidárias, né? Volto a frisar, vacine-se, isso é de fundamental importância. O número de 50%, o número de 51%, o número de 70%, isso aí é resultado de pesquisas laboratoriais, mas independente do valor, existe proteção, e essa proteção é um ato de solidariedade, é um ato social, é um ato comunitário. Lá na Serpai, todos os dias de segunda a sábado, na clínica do Dr. Nanis, a gente trabalha, a gente reforça esse papel de ação social, promovendo proteção através de algo, como eu disse lá no início, de um custo efetivamente barato para o tamanho do benefício que ele traz. Vacine-se. Muito bem, Dr. Dilber Oliveira, esse tem competência para falar, tá certo? Então, muito obrigado, Dr. Dilber. Como já disse, eu espero que a gente consiga realmente mudar conceitos com relação à vacina, tá bom? Muito obrigado a você que está conosco até agora, são 14h06. Eu já estou com ele, hein? Já estou com ele lá no Ceará, na TV Não. Cadê o paletó, meu? Hoje não é sexta-feira, não, viu? Olha, eu tô de olho, tô de olho em você, hein? Tô de olho, viu? Meu amigo Abelardo Jorge, que vai ficar agora com o Balanço Ceará na TV Cariri. Logo mais às 17 horas aqui na casa, programa Olho Vivo. E amanhã estou de volta com o Balanço Diário, o seu programa da hora do almoço. Tchau, Brasil. Valeu. Olha só, Fernando, um abraço, meu irmão. Coisa boa, Fernando.